bem? Estamos aqui mais uma vez para a nossa próxima aula. A gente falou já sobre a questão do consumismo na última aula e hoje a gente vai falar sobre a produção de alimentos. Como é feita essa produção? Né? Existe igualdade, por exemplo, além da produção e da distribuição desses alimentos e a qualidade desses alimentos? Então a gente vai discutir algumas questões relacionadas a isso. Vê, eu trouxe aí, inicialmente, mostrando que na década de 50 até 1978, a produção de alimentos aumentou em 36%. Só quando a gente faz a combinação de 1950 a 85, a gente vai ver que essa produção triplicou. Eu queria trazer essa observação, que é esse terceiro ponto, que eu achei bem importante frisar, né? Que a produção de alimento per capita vem diminuindo, principalmente na África, né? Desde a década de 70. Pessoal, quando eu falo isso, eu estou querendo trazer uma reflexão interessante. Ó. Desde a década de 70, a gente vem diminuindo cada vez mais, principalmente nos países africanos, só que isso não fica só na África, mas principalmente na África, cada vez mais a produção de alimento per capita, quer dizer, a distribuição desses alimentos, ela vem diminuindo com o passar do tempo. E isso gera uma desigualdade, né? E muitas vezes, boa parte da população, ou boa parte dos responsáveis, como políticos ou grandes empresários, não não observam, né? Não querem resolver esse problema. Eu coloquei essa charge aí, que ela exemplifica, né, de uma forma interessante essa desigualdade. Quando o menino chega aí, ó, eu ganhei um tablet, ó, um carro de controle remoto e você. Aí o menino responde, né? Eu ganhei meio tablet de chocolate e um carro de controle bem próximo. Quer dizer, qual o carro de controle bem próximo? Uma garrafinha de leite. Então, isso é para trazer, né, a realidade, né, fazer uma observação ou uma reflexão sobre a realidade atual, tá? E é vista hoje, né, no Brasil e no mundo. A gente tem várias formas de avaliar isso aí. Então, o segundo ponto que eu achei relevante saber era a boa notícia. Qual é? Produzimos alimentos mais do que suficiente para atender às necessidades nutricionais da população brasileira, tá? Não, professor, não, Renato, brasileira só não, mundial. A gente possui. O mundo todo tem essa condição, tá? Mas a questão, qual é a má notícia, né? Uma em cada 6 pessoas em países em desenvolvimento não está se alimentando porque os alimentos não são distribuídos igualmente. Quer dizer, algumas pessoas vão receber uma quantidade maior de alimento, enquanto outras não vão receber basicamente nada. Então vão, né, passar por necessidades, né, de alimentação. Um dos fatores que a gente vê, eu coloquei aqui para vocês, era o que é que vai, professor, mas o que é que vem a facilitar, né, essa desigualdade? Tem vários fatores que a gente vai analisar alguns deles. Alguns eu vou citar agora, como a diferença no solo, né? Um solo é um pouco mais fértil, um solo precisa, às vezes, ser trabalhado, né? Outro solo não é agricultável. Então, tem vários fatores aí que tem que ser observado. Ou o solo precisa de um manejo, né? O solo precisa de um trabalho para justamente poder fazer ele produtivo ou fértil, tá? Então a gente tem a diferença climática também, que é um fator principal, né? Por exemplo, algumas regiões não têm água suficiente. Então como é que a gente vai produzir, né? Como é que a gente vai plantar se a gente não tem água para beber? Então é um dos fatores também, fatores climáticos. Os poderes políticos, qual é a centralidade deles? Realmente eles querem resolver o problema da fome, da miséria no mundo, ou dos países, ou das regiões,
ou do próprio estado, né? Até mesmo do próprio município, ou a gente vai ver a corrupção interagindo mais aí nessa situação, como a gente vê constantemente aí. Aí tem os poderes econômicos. Será que alguém economicamente muito rico, poucos, será que realmente estão preocupados, né, com a miséria, com a pobreza hoje que a gente vê na nossa sociedade? E a renda média por pessoa, quer dizer, a desigualdade que a gente vê, né? Uns ganham muito pouco, enquanto uns ganham, né, alguns, né, conseguem ganhar bem mais. Então são pontos a gente que eu achei relevante saber, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Ó, fatores que contribuem com a desigualdade alimentar. Ó, primeiro, o nosso sistema financeiro, tá? O processo de globalização e a exportação. Renato, mas por que o senhor, por que você colocou isso como pontos principais? Porque o sistema financeiro é que vai financiar esse processo. Tá? O processo de globalização vai influenciar você exportar. E muitas vezes, alguns países que não são subdesenvolvidos ou são pobres, né, eles têm uma produção, mas essa produção geralmente ela é escassa por quê? Porque a maioria vai para exportação. Então vai ser vendida a produção para outros países. Consequentemente, a população presente vai ter a necessidade, vai sofrer essa necessidade. Então, disso tudo aí, ó, a gente vai ver a pobreza, que é um fator que vai contribuir, a corrupção, né, a gente costuma ver, hoje não é raro a gente ver falar em corrupção, né, em todos os setores, né, deputados, presidentes da república, quando a gente vai olhar, mas o que é? Cada vez, né, essa gama de informações, essa gama, né, de poder que é dado a políticos e que, por falta de vários fatores, né, não existe um controle, né, e que deixa a população à mercê da sociedade. Outro fator também são as guerras, tá? As guerras e as ambições, né? Quantas pessoas ambiciosas, quantas pessoas querendo cada vez mais crescer, né? Ter ambição de crescer, de produzir, né? E de não dividir nada com ninguém. Né? As guerras também contribuem para isso. A gente tem um exemplo da Síria hoje, que é uma parte da população da Síria está vagando por vários países no mundo, ou de outros países africanos ou até asiáticos, que estão migrando para outros países por causa dos conflitos, né, armados, por causa da ambição também pelo poder. A falta de empatia, eu coloquei humanidade. E a partir do momento que a gente tem um pouquinho de humanidade, a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai ter um pouquinho de humanidade e a gente vai querer ajudar de alguma forma, certo? Então, e isso também está relacionado à cultura, né? O que a gente observa hoje na sociedade está relacionado à nossa cultura mesmo. A gente cresce na cultura assim e a gente vai disseminando. Crescendo assim, a gente, muitas vezes, essa falta de empatia ou até uma unidade, o querer ajudar, o sentir a dor do outro, não vai ser feito porque a gente cresceu de uma forma, muitas vezes, que não é para ter essa empatia. Claro que não são todos, tá bom, pessoal? E aí eu trouxe uma reflexão sobre o modelo alimentar ocidental. Vê, quando falamos na fome nos países subdesenvolvidos, isso não significa que a alimentação dos países desenvolvidos seja saudável. Nos países desenvolvidos, o problema está ligado à qualidade alimentar, não à quantidade. Então veja, gente, nos países desenvolvidos existe o quê? Alimentos. Mas não vai, a gente não pode afirmar que eles têm uma qualidade alimentar. Porque a maioria dos seus produtos de consumo, né, alimentar, eles são, gente, produzidos industrialmente. Então são muitas vezes modificados e muitas vezes também prejudiciais à saúde humana. Então é um ponto que se toca. Muita gente pensa que, porque o país é
desenvolvido, então a alimentação é super bem e tal, não tem problema. Não, não é bem assim. Porque nesses países a gente vai ter problemas como esse, ó, obesidade e excesso de peso. Que vai gerar o quê? Que é através do que eu falei antes, ó, alimentos industrializados e hábitos alimentares pouco saudáveis, né? Por exemplo, consumo de refrigerantes, né? O consumo de alimentos, principalmente com uma taxa muito grande de gordura, de óleos, tá certo? Ou de açúcar ou até mesmo do sal. Aí, ó, vai gerar o que isso, Renato? Vai gerar o sedentarismo, o condicionamento físico vai sofrer com isso, tá? E até coloquei aqui, ó, ficou duas vezes aqui, deixa eu só tirar. Mas o que é que vai gerar, né? Vai gerar essas dificuldades, né? Esses problemas que vai ter uma consequência, né, para a população presente, tá bom, gente? Então a gente vai ter, a população vai sofrer com isso, né? E não é de forma, vai apenas, não, vai sofrer de uma forma onde a população com sedentarismo, né, não vai ter condicionamento físico, consequentemente vai ficar doente mais cedo. O modo de consumo ocidental se espalhou pelo Oriente e pelos países subdesenvolvidos. Quer dizer, essa forma de se alimentar chegou a vários países no mundo. E a gente, muitas vezes, tem se alimentado de acordo com esse regramento ou com a influência dessas, principalmente dessas empresas de alimentação de fast food. Aí vê, isso também aconteceu porque qual um dos problemas, alguns dos problemas que vai gerar? Primeiramente, ó, vai ser a troca culinária. As pessoas vão deixar de se alimentar naturalmente para se alimentar, por exemplo, do fast food. E que vai gerar uma consequência na sua saúde. Aí a gente tem a questão da indústria. A indústria vai cada vez transformar, só que essa transformação e essa produção não vai ser tão legal para a nossa saúde. Então, essa produção industrial vai trazer uma consequência também, tanto para o meio ambiente como a nossa saúde alimentar. Aí, ó, principalmente vai mexer com o nosso solo, com a nossa floresta e com a nossa biodiversidade, tá? As nossas florestas e a nossa biodiversidade, né? E aí a gente vai observar também a produção exportadora, né? Cada vez mais vai se exportar, não vai se pensar nas pessoas presentes. Não, estão pagando lá, mas a um preço maior. Então eu vou deixar de vender para cá, porque lá estou vendendo o valor é maior, eu vou lucrar mais. Né? E a tendência é de cada vez mais os preços ficarem, né, sendo elevados. Pessoal, para vocês terem ideia aí, ó, países que comem carne, né, que é uma influência também, né, essa produção e esse alimentar através da carne, a gente vai ver ó, que a maioria dos países que comem carne no mundo, ou grande parte deles, a gente não pode dizer todos, mas a maioria, são países desenvolvidos, tá? Então aí, as partes mais escuras, ó, como a gente está vendo nos Estados Unidos, ó, né? Consumo de carne, aqui a gente tem a Austrália, ó, aqui a gente tem a Argentina próxima aqui, né? Então, diante disso tudo, gente, a gente vai ver, ó, e a gente vai ver a Rússia, ó, a gente vai ver os países orientais, a gente vai ver a Europa. Agora veja como está justamente a África, né? Para você ter uma ideia. Então, alguns países vão ter, né, um maior acesso à carne, tá? Então, a gente, professor, e aqui na Índia? Na Índia também a gente vai ver que tem aquela questão cultural que não vai favorecer tanto. Aí, diante desse aspecto que a gente vem falando, eu peguei uma observação em relação à soja, gente. Por exemplo, existe uma polêmica em relação à produção da soja. Como a gente utiliza a soja? Né? Outra coisa, além dessa utilização, ela não serve de alimento? E será que ela realmente é apenas é, exportada para alimento da população ou não? O que é que acontece?
Ó, a produção da soja em 16, 17. Aí a gente tem a produção, 114,08. A gente vai ver, ó, a exportação vai com 56%, o estoque que fica preso de 7,3% e o processamento vai de 36,5%. Aí, desses 36, 31 vai para o quê? Para o farelo. Farelo que vai para ração animal. Só que parte dela vai ser ração, vai para exportação, né? Então, ração animal. Outra parte vai para o óleo, 24%, por exportação, 16%, e o consumo doméstico de 84%. Agora, valendo ressaltar que não é 84% daqui, é daqui, ó, em relação ao óleo, consumo doméstico. Aí depois, ó, desse consumo doméstico vai para alimento e o biodiesel, tá? E o biodiesel, justamente é adicionado também. Aí, ó, coloquei aí uma imagem trazendo mais uma reflexão né, sobre o destino, né? Exportação do grão in natura, né? Vai com 44%. Aí o processamento, aí vem uma parte para o farelo, né? Outra parte para o óleo. Estoques em uso 7%. É mais ou menos aquele, ó, exportação 52%. Consumo de animais, ó. Veja o consumo de animais. Então ele serve de alimentação também. E consumo doméstico, alimentação e biodiesel, né? A gente vai ter aqui 77% e desses e exportação 23%. Então são algumas coisas assim que eu queria que a gente visse que nem tudo que a gente produz a gente tem acesso. Aí eu falei aí sobre os biocombustíveis, o ciclo desses biocombustíveis, que a gente vai ver que a polêmica é quando eu utilizo, ó, grãos de milho, grãos de soja para a produção de biocombustíveis, a gente está tirando, né, a alimentação da boca das pessoas para colocar num carro, por incrível que pareça. Isso, aqui a gente tem a cana-de-açúcar, mas nos Estados Unidos, boa parte dos biocombustíveis de lá é produzida através do milho. Quer dizer, quanta população poderia ter acesso a esse milho? Tá? Aí tem aí, ó, o que é que vai acontecer? O gás carbônico absorvido pelas plantas, né, enquanto crescem, e ela vai ficar dessa forma aqui, ver o que vai acontecer. As matérias-primas para o etanol ou biodiesel são colhidas e trituradas. Ó, triturada. Para o biodiesel, o óleo é extraído dos grãos, sementes e frutos. Para o etanol, os açúcares da cana e do milho são separados. Aí aqui, ó, daí vem o aquecimento e processamento, no caso do etanol, e fermentação e destilação do álcool. O biocombustível vai para o tanque dos carros que emitem o CO2, tá certo? Então, isso aqui é o ciclo de vida dos combustíveis que estão ligados a todo esse processo aí. Aí também eu coloquei aí, ó, uma observação também em relação ao uso do milho, o segmento. Ó, 55% para a ração, exportação 32%. Ó, moagem seca, né, para moer ele seco. Moagem úmida e in natura. Mas veja aqui, ó, 50% vai para os animais. Então, diante dessas questões, a gente vai ter, cada vez mais, se investe em alimentos, né, organismos geneticamente modificados. São alimentos que têm, né, sua genética modificada, para modificar o tamanho, para modificar sua cor, né, entre outros fatores. Então, os, os alimentos em si, eles podem ser alterados, né, geneticamente. Agora, a gente tem, a maioria dos nossos alimentos que a gente come realmente foi até alterado, tá? Agora a questão é, dependendo da alteração, a gente pode ter uma consequência depois. Ó, por exemplo, eu estou mostrando aí, ó, modificação do DNA da planta para torná-la resistente ao herbicida. Quer dizer, eu vou colocar aquele herbicida ali e não vai acontecer nada com aquela planta. Por quê? Ó?
pega a planta adulta, ó, planta adulta suscetível a herbicida. Aí eu pego ela, a cultura de tecido indiferenciado, proveniente da raiz. Aí é colocada uma bactéria com plasmídio modificado no frasco com as células. Aí células se separam e crescem em um líquido, né, próprio da cultura. O herbicida é colocado a fim de selecionar células que incorporam DNA diferente. Ó, diferenciação celular, embrião da planta começa a crescer. Então, todo esse processo aqui vai gerar o quê? Amanhã ou depois, uma resistência ao herbicida. A questão é, o que se discute é, todo esse processo dessa modificação vai gerar uma consequência, a planta, né? E qual é a consequência? Quem vai se alimentar depois, né, desse alimento que essa planta vai gerar? Então, a bronca é essa. Outra coisa, será que quando a gente vai alterar esse DNA, a gente não pode alterar o solo também da região, não? Então, são vários fatores aí que a gente pode questionar. Aqui eu trouxe algumas charges que eu achei interessante, mostrando essa questão da desigualdade. Aceitamos alimentos transgênicos. Por que alimentos transgênicos? Né? Porque são alimentos que geralmente que foram modificados, né, geneticamente. Então, não, a gente tem estudos que mostram que tem muita coisa a ser estudada, que a gente não sabe o que vai causar depois a nós. Tá? Então, a gente tem que se ligar nessa questão aí. Eles estão aqui, mais ou menos dizendo, aceitamos lixo. Né? Mas, professor, o senhor está dizendo lixo. Gente, existem, existem muitas coisas por trás dessa alimentação transgênica. A gente não sabe o que pode acontecer, não. É muito componente químico, tá? Então, por isso que a gente tem que ser crítico. Aí eu falei lixo aqui, foi algo forte, bem dizer, se brincar, a gente já se alimenta disso. Porém, a gente tem que ter, inclusive estava a polêmica que tinha nas embalagens, você tinha um T, era para ter o T de produtos transgênicos, que foi modificado, tal, tal. Gente, aí uma lei retirou esse T, né? E não era, ou a população foi atrás, tal, parece que conseguiram, né, retirar. Eu vou, eu vou até confirmar isso, mas conseguiram retirar esse T porque eles disseram que iam gerar um desconforto na população brasileira quando fosse comprar o produto. Por exemplo, eu vi lá um produto com T e vi outro lá sem o T. Eu vou levar um sem o T. Por que sem o T? Porque ele, a partir do momento que ele está sem o T, ele não é transgênico, consequentemente pode não fazer, nem fazer mal. E o transgênico, sim, porque os alimentos, eles sempre foram, né, transformados geneticamente. Agora, né, os transgênicos é uma coisa mais séria. É algo mais sério que tem que ser observado. Por isso que eles votaram para tirar. Ó, vê aqui interessante. Aqui é uma crítica social, claro, onde ele diz, se você chamar aquilo de prédio, então eu tenho um apartamento e sou da classe média. Então, essa desigualdade, só para criticar um pouquinho a desigualdade. Ó, a criança aqui, ó. Júnior, hoje jantaremos fora. Que massa, mamãe. Muito bom. Juca, vai lá fora e vê se consegue algo para jantar, gente. Ó aqui, ó. Isso aqui acontece muito. A nossa população sofre muito com isso. Por isso que muitas crianças às vezes estão no sinal, estão pedindo na rua, estão usando droga, etc. Porque isso é uma realidade, isso acontece, né, no dia a dia. Né? E tem muita gente que quer comparar essa questão social, né? Inclusive na própria educação, tem muita gente que quer comparar. Né? Aí, ó, aqui também a gente teve, ó, qual a opinião de vocês sobre a escassez de alimentos no resto do mundo? Aí, ó, os países africanos falam que não sabem nem o que é alimento. O que é escassez? A Europa diz escassez, não sabe o que é falta, né? O que é resto do mundo? Ele quer saber de ninguém. E o que é opinião? Ele não quer saber de opinião de ninguém, né? Os, os países muçulmanos não querem saber de opinião, né? Eles são ditadores. Ó, pessoal, então essa é mais uma parte do nosso livro, tá? Dos conteúdos.
Espero que vá todo mundo bem no simulado, tá? Todas são as questões legais. Tem que pensar, fazer com calma. As atividades do livro para fazer desse capítulo, tá certo? Então não esquecer também que eu disse que ia dar nota e até agora tá de pé minha ideia, viu? Não tá fora não. Então eu quero que vocês continuem fazendo as atividades. Quero agora mandar um abraço para vocês e se Deus quiser, logo logo vamos estar juntos, tá bom? Obrigado, gente.